Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória e o doloroso afã, a dor do peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Bom, comecei esse vídeo um pouquinho diferente, já recitando a poesia. Se eu morresse amanhã, um poema lindo do Álvares de Azevedo. É um poeta que eu sou simplesmente apaixonado pelo poeta. Provavelmente o meu poeta brasileiro favorito. Me identifico muito com essa poesia porque eu gosto muito dessa última estrofe. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória e o doloroso afã. Bom, então a última estrofe, né? Eu me identifico muito com essa estrofe. Quem está tentando entrar na carreira literária acaba sentindo um pouquinho essa ânsia de glória, esse doloroso afã, né? Porque a gente tenta entrar, tenta ser lido, tenta ser reconhecido e sempre vai batendo de frente com os obstáculos, aí sempre vai sendo difícil. Então eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa poesia. O Álvares de Azevedo faz parte do movimento ultrarromântico que aconteceu aqui no Brasil, muito influenciado pelo Lord Byron. Eles adoravam a morte como ideia, né? A ideia da morte acaba permeando várias das poesias, né? Tem uma outra poesia do Álvares de Azevedo que ele fala: descanse em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, a sombra de uma cruz escreveu nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. E essa frase, né, a floresta dos homens esquecida, é o cemitério, né? A sombra de uma cruz, a cruz que estaria na lápide dele. Então a ideia da morte acaba permeando várias poesias do Álvares de Azevedo e ele consegue trabalhar a palavra com maestria, né? Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Tem uma pegadinha aqui. Pegadinha no balão. Ai, ai, ai. Vocês perceberam que se eu morresse amanhã, ele usa o pretérito mais que perfeito, emudecera, no lugar do futuro do pretérito, emudeceria. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Pode. A Álvares de Azevedo pode fazer isso. Ele fez isso para manter a métrica da poesia, certo? Se você for pegar, poderia ser considerado um erro gramatical, mas na verdade é uma licença poética que o poeta faz. Então, enquanto você está aí estudando para o Enem, pelejando com Álvares de Azevedo, ele está enfiando licença poética no seu rabo. É o bichão mesmo, hein, doido? Bom, mas de fato combina muito com a poesia, né? Esse pretérito mais que perfeito dá uma estética muito bonita e mantém a métrica, que é o que ele queria exatamente. O Álvares, ele morreu muito novo. É alguma controvérsia se ele morreu de tuberculose ou se ele morreu devido a um acidente de cavalo, mas o fato é que ele tinha tuberculose. Assim como Castro Alves, que na verdade teve um acidente de caça, né? Que acabou fragilizando a saúde dele, mas ele já tinha uma tuberculose de base, que já deixava o sistema imune dele prejudicado. O Álvares de Azevedo não era diferente, ele já tinha tuberculose. A tuberculose é uma doença que marcou tanto a literatura mundial que eu acho que é importante a gente conhecer algumas coisinhas sobre a tuberculose para poder entender várias obras. Inclusive, talvez uma das maiores obras da literatura mundial aí, do ganhador do Nobel de Literatura, Thomas Mann, se chama A Montanha Mágica, que se passa em um sanatório para tratamento de tuberculose. A tuberculose, para quem não sabe, é uma doença causada por uma micobactéria. O tratamento eficaz com antibiótico, né? Na verdade, os primeiros tratamentos com antibióticos foram ser iniciados em 1947 para a tuberculose. E a tuberculose é uma doença milenar. À medida que as cidades foram se desenvolvendo, as pessoas foram ficando mais juntas, mais aglomeradas, a tuberculose acabou se proliferando. Houve um período da história que a tuberculose acabou matando um quinto das causas de morte eram tuberculose. Cerca de 20% das pessoas, quando morriam de tuberculose. Então é uma doença que matou muita gente e foi extremamente prevalente. Ainda existe tuberculose hoje, mas a gente tem tratamentos bem mais eficazes. Só que depois de 1947, quando a gente começou a ter o advento do antibiótico. Antes do antibiótico, os tratamentos eram todos muito ineficazes. Então por que tinham esses sanatórios para tratamento de tuberculose? O que acontece? Descobriram que a micobactéria que causa a tuberculose ela é muito dependente de oxigênio. Então pensavam que lugares mais altos, né, onde o ar é mais rarefeito, tem menos oxigênio, seria bom para o tratamento da tuberculose. Tanto que o livro do Thomas Mann, né, A Montanha Mágica, se passa uma montanha que eles usavam para tratar a tuberculose. Só que tem um probleminha.
tem um outro organismo que é extremamente dependente de oxigênio para viver: o ser humano. O ser humano. Ah, agora eu entendi! Então os tratamentos que eles faziam para tentar restringir o oxigênio da bactéria acabavam atrapalhando o ser humano. Um dos tratamentos era o pneumotórax. O Manuel Bandeira até faz um poema que chama Pneumotórax. E agora, nem o pneumotórax, doutor? Não, o que resta agora é tocar um tango argentino. Mas o que é o pneumotórax? Eles injetavam o ar entre a pleura, que é como se fosse uma pelinha, uma película que fica entre o pulmão e a caixa torácica. Eles injetavam o ar entre a pleura e o pulmão e colabavam o pulmão. Então você injetava ar ali e colabava o pulmão para aquele pulmão não entrar ar lá, para tentar não dar oxigênio para a bactéria que causava a tuberculose. Esse tratamento foi tentado, mas enfim, não era eficaz, como eu te falei. O ser humano também precisa de oxigênio, então se você tenta restringir o oxigênio da bactéria, você acaba restringindo o oxigênio do ser humano também. Tinha uns tratamentos que eles colocavam aqui umas madeiras aqui para tentar impedir o tórax de expandir. Enfim, antes da era do antibiótico a gente tinha um monte de tratamento ineficaz. Felizmente a gente conseguiu tratamento com antibiótico. Hoje a tuberculose é uma doença totalmente tratável, mas acabou marcando muito a literatura mundial aí. Eu acho que é interessante a gente saber um pouquinho sobre essa doença. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Um abraço a todos, tudo de bom, até mais.